Boa noite, meus amigos. É uma com imensa alegria que estamos de novo aqui com mais um programa Hora da Vez. Hoje com uma presença muito especial, que é a minha amiga, que eu posso chamar assim, né, Angélica? Sim. Ela é psicóloga e ela vai estar falando um pouquinho pra gente sobre essa ansiedade que nós estamos enfrentando nesses dias, né? Devido ao nosso isolamento social, a mudança na nossa rotina e tudo aquilo que nós não podemos mais ter controle, né? Porque nós somos acostumados a ter controle da situação e hoje o mundo está, digamos assim, de ponta cabeça e as coisas fugiram do nosso controle. Então a gente vai estar conversando, vendo se ela puder nos dar algumas dicas aqui de como a gente pode suprir essa necessidade, né, de ter o controle de tudo. Então eu estou esperando a pergunta de vocês. E lembrando que esse programa é sempre feito no intuito para você de casa, tá ajudando. Então a gente sempre põe o nosso coração, a nossa alegria para estar aqui levando informações e fazendo pelo menos essa hora do seu dia um pouco melhor, tá bom? Eu queria mandar um beijo a todo mundo que nos assiste. Hoje eu esqueci os nomes, Angélica, eu sempre trago uma colinha, mas eu fico muito, muito feliz a cada programa. Gostaria de agradecer muito a doutora Alessandra que esteve aqui a semana passada. Eu acredito que foi uma entrevista super produtiva, esclareceu a dúvida de várias pessoas e essa entrevista já está no nosso canal do YouTube e essa de hoje também já vai estar disponível a partir de amanhã, tá bom? E eu quero mandar um super beijo em nome de todos os aniversariantes da semana, que hoje é aniversário da minha mamãe, que está completando mais uma primavera. Mãe, eu te amo muito, parabéns por ser essa mulher que você é, tá bom? E eu tenho muito orgulho em ser sua filha. Então, em nome da minha mãe, estou parabenizando a todos os aniversariantes dessa semana. Então, nós vamos para o nosso primeiro apoio cultural e na volta eu espero vocês, né, tá mandando a sua pergunta, as suas dúvidas aí, pra gente estar batendo esse papo com a Angélica, tá bom? Até já! Muitos me perguntam qual é o segredo da felicidade e a resposta está na Clínica Lafinese. Somos referência nacional em emagrecimento, em combate à celulite e gordura localizada. Conheça os nossos planos, o Modelice e o Afine-se. Começa agora uma nova fase na sua vida. Muito obrigada. Modelice você também. Tenho certeza que a sua felicidade você encontrará lá. Atenção, usuários das casas lotéricas de Pedreira. De acordo com o Decreto 10.282/2020 do Governo Federal, as lotéricas são consideradas serviços essenciais à população brasileira. Desta forma, em contato com o apoio do Sr. Prefeito Municipal Hamilton Bernardes Júnior, que de acordo com o artigo 10, as atividades das unidades lotéricas, UL, são considerados essenciais e não serão suspensas durante a quarentena imposta no município de Pedreira, pelo Decreto 2.840 de 20 de março de 2020 e pelo Decreto 2.842 de 23 de março de 2020. Informamos que na próxima segunda-feira, dia 30 de março, estaremos retornando com o atendimento à população de Pedreira. Nesse momento de crise, nessa pandemia do coronavírus, não podíamos deixar de dar a nossa contribuição e atendermos a todos os que precisam dos serviços das lotéricas. Juntas, as lotéricas Camelo da Sorte, Flor da Porcelana e Tradição reafirmam o seu compromisso de prestar esse atendimento tão importante neste momento. Para garantir a segurança de todos, pedimos que respeitem a distância entre as pessoas dentro e fora das lotéricas. Teremos marcações e faremos um controle consciente da entrada de clientes dentro do estabelecimento. Tudo para manter a qualidade no atendimento e, acima de tudo, assegurar que todos tenham mais segurança. Nossa missão permanece a mesma: prestar um serviço de qualidade e seguro a todos os nossos clientes. Com muita fé em Deus e muito trabalho, conseguiremos atravessar essa crise. Lotéricas de Pedreira. Gente, eu estava aqui conversando com a Angélica, já vendo algumas perguntas, eu estava aqui, né, Angélica, a gente estava batendo um papo, não vi que voltou, desculpa. Angélica, boa noite. Boa noite. Muito obrigada noite, por pessoal. atender tão prontamente o nosso convite, ainda mais esse momento, né, importante. E é muito bom, gente, a gente poder contar com profissionais qualificados, que venham aqui dar informações para vocês e sempre no intuito de ajudar, né, o pessoal aí de casa. Angélica, se você quiser, né, se apresentar aí para o pessoal, para quem ainda não te conhece, mas o pessoal já conhece bastante você, né? Sim.
Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre a ansiedade em si já é muito ruim, né? Sim. E como que está, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, né? Eu acho que muitas pessoas acabam sofrendo desse mal tão grande que é a ansiedade. Queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre isso. Boa tarde a todos, meu nome é Angélica Guion. Muito prazer em estar aqui, tudo muito bom, né? Uma oportunidade bacana até da gente estar falando a respeito dessa ansiedade toda, aumentando. É um momento de muita mudança, e esse momento de muita mudança traz realmente tudo que é novo, às vezes não importa se é bom ou se é ruim, traz uma ansiedade, né? A ansiedade normal, sem a gente estar passando por esse momento de coronavírus, ela já existe porque o ser humano tem uma coisa, né, dentro da mente, que é a expectativa. E também a gente tem a criatividade. Então a cabeça da gente voa, a gente permite que a gente crie dentro da nossa mente momentos que parece que aquilo realmente vai acontecer, sejam momentos ruins ou bons. Então a gente, em cima daquilo, de uma informação que nós temos, repara que pode ser boa ou ruim, a gente cria aquilo e aquilo vai aumentando. Se há uma ansiedade negativa, pior ainda. Por quê? Porque junto dela vem o medo, a insegurança, às vezes a incapacidade que a gente se sente de reagir, de reorganizar a vida. E vindo então com uma história de coronavírus, que ninguém, atualmente acredito que muita gente já saiba como é, né? E está ficando em casa mesmo, e está tendo atitudes proativas em relação ao coronavírus. Mas quando isso tudo começou, todo mundo teve assim um susto muito grande, né? De onde vem, para onde vai, como nós vamos ficar, né? Isso é a própria ansiedade, de você não saber. A ansiedade na realidade é isso, você não sabe o que vai acontecer. Então o fato da gente não saber o que vai acontecer, além de gerar esse monte de criatividade, porque a cabeça da gente, a gente cria ideias e se vai conversar com os outros, né? Se a pessoa ainda tem uma ansiedade maior ainda que a nossa, a gente pega aquilo tudo, aquelas informações todas para nós e a gente mistura com as nossas informações. Aí como nós ficamos, né, desesperados, inconsoláveis, e aí a gente começa a ter reações físicas às vezes, né? Então palpitação, e tem gente que fecha a garganta, tem sensação de quase morte. Ô, Angélica, tem pessoas que até desenvolvem os sintomas da doença, né? Sim, sim. Justamente por isso, por ouvirem e serem tão impressionadas negativamente, que elas assumem os riscos, né, e os medos de contrair a doença. O medo é tão grande, que ela começa a imaginar, não, então estou com falta de ar. Já tive bastante gente chegando para mim atualmente com medo disso. Estou com falta de ar, estou com febre, estou com dor de cabeça, e algumas pessoas conseguem realmente terem a febre, sentirem febre. Você vai medir a febre, realmente existe a febre. De tanto que a pessoa entra naquela crença negativa e ruim de que sim, eu estou doente. Nossa, aí é... Sim. Tem algumas pessoas que chegam a descontar em alguma maneira essa sim, ansiedade? Ou comendo, bebendo, às vezes usando drogas, ou às vezes pensando exageradamente no corona, e aí é minha mãe, é meu pai, é minha filha, olha, é o meu filho, mas quem está no grupo de risco, quem não está, isso vai gerando uma ansiedade, uma insegurança tão grande, que as pessoas começam a achar que elas realmente têm o vírus, mas não tem. Angélica, e o que a gente faz? Não, porque que nem assim, você liga a TV, é informação de um lado, você, né, é que nem eu falo, nós temos um celular que é muito poderoso, né, que tem todas as informações, mas também é muita informação, sim, né? O que a gente pode fazer para tentar amenizar nessa situação que nós vivemos, né? Assistir menos noticiário, não se envolver tanto com aquilo que a pessoa, né, que os
repórteres estão dizendo e não se alarmarem, porque as pessoas ficam extremamente alarmadas. Nossa, mas se existe um caso, e agora? Como vai fazer? Quem é? Né? Pai de quem? É filho de quem? Onde está esse caso? Principalmente, né, Jaguariúna, Pedreira, Olambra, né? Todas as cidades pequenas tiveram um caso. Mas a pessoa fica querendo até saber quem é, para eu saber se eu tive contato com alguém da família. Então a pessoa vai numa busca desenfreada, mental, emocional, de buscar uma resposta para isso e acaba embarcando nessa ansiedade exacerbada. Chegaram algumas perguntas aqui e perguntaram, depois eu já vou colocar os nomes aqui, tá, pessoal? Se tem algum remédio para ansiedade, se é indicado remédio para ansiedade. Então, olha, a melhor coisa é a gente ir mesmo num médico. Nada melhor do que um médico, um psiquiatra, um neurologista, para indicar uma medicação. O que a gente pode fazer é usar ou medicação homeopática, que é muito boa, as medicações homeopáticas, que tratam bastante a nossa esfera emocional e a esfera energética dos sentimentos e dos pensamentos. E são mais naturais também. Sim, né? E que não causam tanta reação adversa, né? E que tem pessoas que nem necessitam tanto de alopatia, de uma medicação para acalmar, de um calmante. É a pessoa tentar acalmar os pensamentos. Angélica, não só a ansiedade, né, que nem no caso esse momento o corona tá causando na sociedade, mas sim a pandemia do medo, né? Até mesmo desencadeando toques, pânicos, né? Você vê que tem gente que tem que lavar a mão, gente. Não tô falando para não lavar, né? Vamos deixar claro. Mas assim, uma coisa muito desenfreada, né? Porque acaba bitolando aquilo na cabeça, né, Angélica? Porque o que exige hoje, né, o coronavírus, uma das atitudes que a gente tem que ter é passar álcool nas mãos, lavar bem as mãos, lavar rosto, procurar deixar, né, sapato, o que você tiver que entrar dentro de casa, deixar fora. Mas tem a tal da história de lave bem as mãos. Então, as pessoas que passam a ter uma ansiedade exacerbada, elas passam a lavar a mão por tudo. Então, elas passam a se preocupar muito mais com essa questão da limpeza. Mulher até tem um pouco mais essa questão da limpeza, né? Dentro da gente, porque a gente tem uma cultura muito forte de que quem mantém a limpeza é sempre a mulher. Então, né, mulher que vai com álcool atrás de tudo, gente, não é tanto assim, né? Não estou dizendo que não precisa usar álcool, não estou dizendo que não é necessário a gente ter higiene, mas o que eu digo é em excesso, né? Então, tudo que você pega, você vai lá com álcool, né, exageradamente, te deixa num estado mental e emocional extremamente desgastante, extremamente desgastante. Pode desenvolver toque, pode desenvolver pânico, pode desenvolver ansiedade generalizada, medos, inseguranças, até a pessoa chegar a acreditar, como nós falamos, que eu estou com coronavírus. A gente já vive num mundo doente, né, Angélica? Sim. Acho que isso veio para agravar mais ainda, né? Porque tá complicado. Seria interessante a gente falar um pouquinho disso, Natália. Que é assim, hoje as pessoas são muito ansiosas para conseguirem o que quer e tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser, né, no momento em que eu gostaria que acontecesse. Isso gera uma ansiedade absurda. E o que é que acontece com as pessoas? O nível de pensamentos que elas acabam tendo é extremamente desgastante. A mente não consegue parar. É aí que entram as pessoas que não conseguem dormir, as pessoas que não conseguem se alimentar direito, as pessoas que não conseguem nem levar a vida normalmente, de tão ansiosa que a pessoa fica. Então, o que a gente precisa, voltando na sua pergunta, né, das redes de TV, tudo que a gente assiste, gente, calma com a mente, procura você mesma saber elaborar tudo que você está ouvindo, não ficar lá no jornal das 8, das 10, da meio-dia, das 2, das 4, procurar sim evitar, porque você vai, tudo que você já viu no das 10, você vai vendo das 2, né? Principalmente em relação a coronavírus. Você diminuir esse estado mental de ansiedade, de preocupação, de medo, de insegurança,
Porque o único que pode controlar o nosso pensamento somos nós. Ninguém controla o nosso pensamento por nós, ninguém controla a nossa ansiedade, ninguém controla o nosso medo. O nosso país, ele é baseado no medo. Todo mundo sente um medo absurdo de tudo. Então, né, cuidado com isso, cuidado com aquilo, seja com o que for. A gente vê crianças desenvolvendo medo de coronavírus, inclusive. Eles não sabem nem o que significa direito. Mas já tive crianças que chegaram a esse ponto, eu estou com medo de coronavírus. Mas você tá saudável. Porque nós, como pais, a nossa preocupação, a gente acaba diretamente transferindo para as crianças, né? Sim. Imagine a cabecinha delas, fala que não tem cura, já acha que vai morrer, né? E muito assim, olha, as crianças que veem os pais ansiosos, medrosos, o que elas ficam? Ansiosas e medrosas. Então, quando a gente mostra para a criança, olha, mas aqui nós vamos cuidar da casa, etc e tal, da saúde, mas a gente não vai procurar os pais não entrarem nessa sensação da tal da pandemia, né? Porque senão a gente se desequilibra. Mas uma coisa que eu tenho visto muito, Angélica, o pessoal que está me mandando, é que além da crise que nós estamos vivendo na parte da saúde, agora o pessoal está se preocupando mais com a crise financeira. Sim. Então, o medo da escassez, Sim. né, de faltar, a gente sabe, o alimento no próximo mês, que nós sabemos que tem pessoas que vendem hoje para comer amanhã, né, isso não está sendo possível. Então, eu falo que está sendo uma roda sem fim isso, né, Angélica? Sim, um ciclo vicioso. Né? Então, que nem você falou, a Roberta Moraes, lá do centro da cidade de Amparo, está perguntando se excesso de informações prejudica psicologicamente as pessoas. Sim, claro que sim. Né, nesse momento. Claro. Também a dona Maria Inês, do Vale Verde, pergunta se psicólogo é recomendado para quais idades? Todas as idades. Crianças a partir de 3 anos e meio, 4, e hoje existem, né, as terapias para idosos. Sempre existiu. Né? É que hoje, atualmente, as pessoas estão dando mais importância para a terapia. Não existe limite de idade, basta você ter vontade de se conhecer mais e de aprender a lidar mais com as dificuldades que a gente tem na vida. A terapia não é um processo de cobrança, não é um processo de apontamento de defeitos, apontamento de erros, muito pelo contrário, a terapia é um processo de acolhimento, de mostrar para a pessoa que o que ela sente, o que ela pensa não está errado. É um pensamento e um sentimento que faz parte da vida dela. E que vamos então trabalhar com esses pensamentos, com esses sentimentos, a nível de você aprender a não ficar ansioso, com medo, inseguro, porque a gente só fica sentindo os medos porque a gente não se conhece. Então, o que eu faço agora? É muito o que todos nós nos perguntamos, né? Então, quando você se conhece, você sabe do seu limite, olha, com isso eu não sei lidar, mas eu vou ter que lidar porque estou vivendo isso. Então, vamos para uma terapia, vamos descobrir como a gente pode fazer até para lidar melhor com isso que eu estou vivendo, porque isso faz parte da vida. Gente, seja o que for, não é só em relação à pandemia que a gente está passando. A terapia é um instrumento hoje muito, mas muito bom de autoconhecimento, da visão da vida, da abertura mental que a gente acaba tendo, até para a gente conhecer os outros também. Porque a gente se conhecendo, a gente se entendendo, é tão mais fácil a gente entender quem a gente ama, porque tudo começa em nós. Uma parte que eu gostaria de falar também, Natália, é a respeito da física quântica, que está muito ligada, né, a essas crises que a gente tem, emocionais. Por quê? Porque o nosso pensamento, os nossos sentimentos são energias. A gente não vê. É como se fosse uma onda de rádio. Então, o que eu falo aqui, seja na TV, seja no rádio, seja para alguém, é uma onda energética que chega em alguém em algum momento. Então, se você assiste uma TV, como nós estávamos falando, né? Olha, os índices aumentaram, está morrendo mais gente, né? Milhares de pessoas. A gente entra naquela onda e você vive aquilo, como se fosse na sua cidade, como se fosse ali acontecendo na sua família. Entendeu? Então, é aí que a gente acaba se perdendo.
A física quântica dentro da psicologia é voltada para isso, para a gente elaborar melhor o que a gente pensa, para a gente especificar mais para nós mesmos. Um filtro. Isso. O que é um bom pensamento, o que é um pensamento negativo. No fim a gente sabe, porque a partir do momento que eu tenho um pensamento negativo, ele muda toda a minha estrutura física, inclusive. E se eu tenho um pensamento positivo, também muda toda a minha estrutura física. Eu fico feliz, eu dou risada. É aquela história, né? Então eu estou aqui do seu lado, nós estamos quietinhas, e aí de repente eu começo, e você, mas Angélica, o que aconteceu? Pera, Natália, Ou seja, eu mudo a fisiologia toda do meu corpo em função de um pensamento. Então veja o que a gente acaba fazendo conosco, entrando nessa pandemia, entrando até na falta de ar, no medo, o que vai acontecer com alguém, família, filhos, marido, mães, né? Pessoas que têm os pais, né, já com uma certa idade, quanto medo e quanta dificuldade a pessoa, nem vou ver, nem vai ver a mãe, né? Procura ficar distante para proteger. Então, e acaba atraindo, né, Angélica? Sim, eu penso porque muito isso. É uma onda energética, como eu estou dizendo, né? E se você entra naquela onda energética negativa, você está baixando a sua imunidade, baixando o nível dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, com certeza a sua imunidade fica abalada, e aí, né? Está aberta a nossa oportunidade, a oportunidade do corpo, aberta para qualquer tipo de doença. E o que até mesmo para energias que não são bom para a gente, exatamente, na verdade. Eu acredito muito, você é aquilo que você emite, sim, né? Se sim. Você atrai aquilo também, né? Se você só quiser falar coisa ruim, pensar em coisa ruim, isso vai acabar vindo para você. Agora, se você tiver fé, pensar coisas positivas, se adequar ao momento, eu acho que vai ser mais leve para passar tudo isso. É difícil, nós, né, Angélica? Que é um treinamento diário. Mental. Né? É um treinamento mental que a gente precisa fazer. Do que? Até perceber o meu corpo. Até perceber como eu me sinto e como eu estou. Então, se eu percebo que eu estou mais ansiosa, que eu estou mais agitada, é parar 2 segundos e perguntar: o que eu estou pensando? O que é que está me trazendo essas sensações tão ruins, né, no meu corpo, na minha mente? Estou com medo, estou ansiosa, estou tremendo. Volta, às vezes, 1 minutinho atrás e repara que você estava num pensamento negativo. Portanto, numa energia negativa, baixando sua imunidade, piorando a sua qualidade de vida, porque aí você fica nervosa, insegura. E parece que quando você... Tá todo mundo vibrando nessa onda, né, do medo, digamos assim. E você que tá mais zen, mais confiante, mais positiva, parece que você é errada. As pessoas falam assim, você é louca de pensar assim, porque tá morrendo. Gente, sim. Mas nós temos Fulano está fora da realidade. Tá no mundo, está né? Fora da realidade. Mas não é, a gente tem que ser positiva nessas horas, justamente porque, como você comentou, né, Angélica, se a gente encontra uma pessoa muito ansiosa e a gente não levar uma palavra, querendo ou não, de conforto, se a gente não tiver empatia pelo sentimento que ele está tendo, eu vou potencializar aquilo lá de ruim nele, né? Sim. Então é aquela famosa frase, não tem nada de bom para falar, não fale. Fica quieto, não é verdade? É verdade. Mas tem uma pergunta aqui, Robson Moura. Um canal de TV o tempo todo mostrando o lado negativo, criando pânico àqueles que assistem. E se fosse ao contrário, mostrando que muitas pessoas estão se curando, muitos comerciantes estão se reinventando na falta, né, do medo, né, do que vai pôr à mesa. Você acha que está faltando positividade? Sem dúvida nenhuma. É de Santo Antônio de Posse. Sempre faltou, Robson, um canal que mostre a realidade. Porque tantas coisas acontecem boas, né? Aqui no Brasil, existem pessoas interessadas em tanta descoberta, né? Ir atrás de pesquisas. Então tem tanta coisa boa acontecendo aqui no Brasil, mas não. O Brasil, infelizmente, foca muito no negativo. Mas, como a gente está inserido nisso tudo, e pelo jeito, né? Algumas emissoras, né? Até querem realmente que a gente fique em pânico,
Basta a gente filtrar. Essa emissora não é boa para mim. Sim. Olha o jeito que eu estou depois que eu terminei de assistir um programa. Ou depois que eu terminei de assistir um jornal. Olha qual é a minha condição. Então, a gente criar esse filtro. O crescimento do ser humano se dá a partir do momento que eu escolho. Eu não deixo que os outros escolham por mim. Eu sei escolher por mim. E que maneira que a gente escolhe? Desse jeito mesmo, percebendo que tipo de energia, que tipo de pensamento, sentimento eu entro naquele momento que eu escuto aquilo. Então, não, calma. A Isabela, lá da cidade de Amparo, ela faz uma pergunta. Se os brasileiros se preocupassem somente com as informações em relação à pandemia aqui no Brasil, o psicológico da gente ficaria até melhor. Sim, né? Ou sem pouco, dúvida. né, um pouco menos pior, Sim. já que temos um número de pequenos mortos, né? Sim. Mais sejam mortos, mas não é tão agravante, né? Graças a Deus, né? Em relação aos outros países. E é isso mesmo, as pessoas querem vender notícia, o que vende notícia é desgraça, né? Cabe a gente a filtrar o que é para mim. Isso é muito importante. Na terapia a gente costuma colocar muito isso, né? O que é para você? Tá bom esse pensamento? Tá bom esse sentimento? Seja para o que for na nossa vida. Então, o que eu penso e o que eu sinto condiz com aquilo que eu quero para mim? Não, então o que eu estou fazendo ligada numa emissora que me faz tão mal? Angélica, agora eu vou fazer uma pergunta. Eu acho que o que também está causando esse quadro de muitas pessoas ociosas, até que nem você falou, beber ou fumar mais, é por causa dessa falta da rotina. Também. Né? Então, até veio uma pergunta aqui, eu queria mandar um abraço para a Cristina Melro, que está nos assistindo, e ela falou que também, justamente por causa disso, se existe algum exercício que a gente pode fazer para diminuir essa ansiedade. Sim, exercícios de respiração. Então, tem muitos sites hoje que você entra de meditação, tem muito yoga, né? Quem faz yoga consegue fazer a respiração. Então tem muita coisa que a internet hoje, bons profissionais, que a internet hoje oferece para a gente, justamente por esse momento, que mostra para a gente exercícios físicos. Tem muita coisa que a gente pode fazer. E o que está legal é que está se gerando uma corrente do bem, que a gente vê nas redes sociais, assim, o professor de educação física fechou a academia, mas ele não está preocupado também só em ganhar, óbvio que ele quer isso, mas ele dá em determinado horário aula ao vivo para o pessoal assistir. Faça uma aula, não é verdade? Isso. Um exemplo foi sábado, o Gustavo Lima fez um show de graça para entreter a população. E, então, a gente tem que se apegar a essas coisas. Nós podemos criar uma rotina social, né, que é isso que mais bem leve, dentro de casa. Sim. Né? Então, assim, eu vou assistir um show, 2 vezes por semana eu vou assistir uma aula, tem aula de pintura, que nem aqui em Pedreira mesmo, né? Alguns amigos, na minha rede de amigos, a gente vê que eles estão se doando tempo, que nem os padres estão fazendo missas online, meditação, tem professoras de yoga hoje dando. Então é uma forma da gente... Todos os profissionais estão buscar uma ajuda, né? E não ficar tanto. Sim. E se permitam, gente, quando vocês pensarem assim, não vou conseguir fazer isso, eu estou falando isso por mim, o que eu estou fazendo. Não é porque eu quero, é o momento e a gente tem que se adequar. Sim. O problema é que as pessoas se cobram muito e isso está fora, assim, da nossa questão, né? Existem momentos que a gente não tem que fazer nada. Por quê? Porque se eu não posso, né, lidar com isso fora, não posso curar ninguém, o máximo que eu posso fazer é o quê? Ver a minha família, dar o melhor para eles, o melhor para mim, a melhor condição para mim. Sim. Então vamos fazer dentro de casa e não ficar olhando de fora. Né? Ai, fulano, olha o que aconteceu. Né? Agora está, sei lá com quantos casos. Filtra, gente, olha para você e fala, eu preciso, né, saber quantos casos hoje tem, qual a diferença de ontem para hoje e de amanhã. Pensamentos acelerados. Nossa, e o que eu vou fazer agora? Né? O que eu faço para mudar isso? Nada. Espera. Fica em casa. Né? Curte as coisas da casa. Ai, mas é difícil, hein? Não é. Procura coisas que você gosta. Sim. Eu mesmo tenho mexido muito em plantas, que é uma coisa que eu adoro fazer. Então, sabe... Procura preencher o seu tempo e fazer coisas positivas para você. Faz uma ginástica, assiste uma aula de yoga. Tem gente hoje até dando
aula de pintura em tecido na internet. Tem, crochê. Entendeu? Então tem muita coisa para a gente fazer e distrair a mente. O mais importante para você não entrar nessa ansiedade é distrair a mente. Distrai a mente com qualquer coisa que você queira, um bate-papo gostoso, um filme bacana, né? Uma série, seja lá o que for. Cuida das plantas, né? Cuida dos filhos, dos animaizinhos que a gente tem. Então, cuida de coisas que te edificam, que te fazem bem. E coisas que no dia a dia, na loucura, acabam passando despercebidas, né, Angélica? Sim, e que são tão simples, né, no final. São atitudes tão simples que a gente pode ter e que a gente acalma com isso. E você acaba percebendo que até as crianças já estão sentindo falta da escola. Sim. Porque não é férias, eles estão tendo que estudar em casa, então sentem falta do professor. Isso é legal também, porque elas vão dar, acredito que dá o devido valor, né? Todo ser humano gosta de rotina. Embora a gente fale, ai não, imagina, quero fazer alguma coisa diferente, todos nós queremos. Mas repara que a gente gosta de rotina e criança também gosta de rotina. Eu não estou dizendo para a nossa vida se tornar uma rotina, lógico, né? Mas a gente gosta de ter os nossos horários, porque se a gente fica, né, sem fazer nada, aí é isso. A mente bate asas pensando sempre, infelizmente, no pior. Queria mandar um abraço aqui, Angélica, tem muita pergunta. Que ao bom. Silvestre Armentano, a Júlia e a Eliane, que está nos assistindo. Um beijo, viu? Que estão lá ligadinhos em nós. E a dona querida Madalena Bernardes está mandando um abraço para a Ângela, minha mãe. Muito obrigada pelo abraço aí. A Edna Oliveira, da cidade de Jaguariúna, está em confinamento 24 horas dentro de casa. Uma pessoa no meio familiar que é violenta, não geraria problemas de violência doméstica ficar fechada? Sim. Aí vai agravar, claro que né? sim, né? Claro que sim. E aí, para essa pessoa que é mais violenta, aí sim a pessoa precisa de um tratamento, né? Não sei o porquê, não sei qual o motivo da violência e nem o nível, né, de violência. Mas sim, a pessoa precisa de um tratamento, precisa aceitar que ela precisa de ajuda, tanto um tratamento talvez psiquiátrico, dependendo do nível, né, que eu não sei qual o nível de violência, assim como uma terapia também, para a pessoa se ajudar, para a pessoa enxergar nela qualidades que ela não vê que ela tem. Por isso que a gente fica inseguro, amedrontado, porque a gente nunca enxerga a gente de acordo com aquilo que a gente é realmente. A gente sempre enxerga a gente pior do que nós somos. Então, a gente acaba ficando totalmente inseguro e trabalhando muitas vezes contra nós, né? E a gente não percebe que faz isso. E como é trabalhar contra nós? É brigar com pessoas que a gente ama, é não estar bem no ambiente familiar. O que causa, sim, hoje, né? E eu cheguei a ter contato com isso, de pessoas, né? O marido com a mulher, com os filhos, nunca ficaram em casa. De repente, nessa pandemia, estão tendo que conviver. As primeiras semanas são muito difíceis, porque as pessoas não estão acostumadas a ficar a família toda o dia inteiro dentro de casa. Então, é discussão daqui, é briga de lá, é um que não está satisfeito com uma coisa. Então, a gente entender que, olha, calma, o que está acontecendo é porque a gente não está habituado a viver o dia todo juntos, né? E que nós vamos ter que nos adaptar a isso. Então, repara que a gente tem descoberto de ficar em casa com marido, filhos, outras pessoas da família, a gente tem descoberto muitas limitações dentro de nós. E a gente tem que aprender a lidar com isso também. Às vezes você acaba até descobrindo quem é a pessoa que está ao seu lado, sim, né? Sim. Aí você vê se é por bem, se é isso que você quer ou se não é, né, Angélica? Por isso que eu falo, depois dessa crise, vamos para dar uma descontraída. Advogado vai lucrar, né? Loja de bebê, porque daí pode ser que venha um bebê, pode ser que venha um divórcio, tudo pode acontecer aí, viu, gente? É verdade, tudo pode acontecer. Angélica, e o pessoal também está perguntando aqui, olha, uma pessoa já falou que ela ficou até com as mãos assadas, porque ela desenvolveu de tanto passar o álcool em gel na mão. Sim, o álcool é muito forte. Está parabenizando pelo programa, que está adorando bastante as dicas. E outra coisa que eu ia falar para você, Angélica, você comentou das crianças, né?
para tentar manter a rotina. Então, as crianças elas precisam se sentir seguras, não é verdade? Sim. Então, tentar, só para esclarecer aqui, manter a rotina dentro de casa, né, Sim. Angélica? Além da rotina, porque eles não podem nem sair para brincar, né? E criança precisa gastar energia. Então, o que a gente precisa fazer? Inventar brincadeiras. Sabe aquelas brincadeiras até antigas? Pular amarelinha, rodar peão, qualquer coisa que eles gastem energia. Quem tem quintal grande, aproveitar, vai andar de bicicleta com os filhos, vai jogar um futebolzinho, né? Seja com as meninas ou seja com os meninos. Não tem isso de, brincadeira de menina, de menino. Vamos conviver, pai e mãe junto com o filho, é tudo que a criança quer. É brincar com o pai, jogar um joguinho. Ô, Angélica, até se me permite, pessoal, nós pensando em vocês aí, né, nesse tempo aí de ficar em casa, nós temos uma grande dica da Viviane, que é a nossa amiga, né, nossa parceira aqui, que ajudou a desenvolver o nosso estúdio aqui conosco, da BV Decor, e ela vai dar uma dica de como você pode mudar aquele ambiente da sua casa, com materiais, com coisas que você tem em casa, com coisas fáceis. Muito bom. Quem sabe aí você desenvolve um talento, na Sim. verdade, e para ajudar a passar o tempo. E nesse momento, é que nem eu falo, é muito importante a gente cuidar do nosso lar, porque o nosso lar é o nosso corpo e onde a gente fica, né? Então você tendo o seu lugar mais agradável, mais aconchegante, você vai ter mais prazer de ficar na sua casa. Então, Ricardo, tá no ponto o vídeo? Vai aí para essa dica, depois a gente vai para o nosso apoio cultural, tá bom? Até daqui a pouquinho. Oi, gente! A dica de decoração de hoje é o espelho Adnet, que nada mais é que um espelho redondo com alças em couro. Muito queridinho e muito utilizado nas decorações. Eu mesma sempre utilizo. Eu vou montar um que eu faço para vender. E você pode também montar na sua casa, você mesmo. Olha como é simples. Eu estou utilizando um painel de pinos no diâmetro de 38 centímetros. Então eu mando cortar um espelho um pouco menor. Esse espelho está com um diâmetro de 33, para ficar essa borda que é proposital. Agora, se você não quer utilizar o painel de pinos, eu vou deixar uma dica aqui para vocês, que é a forma, gente, a assadeira redonda que você tem em casa. Tanto a mais alta como a de pizza, que é estreitinha, também fica super legal. E sendo, no caso de ser uma forma, basta pintá-la na cor que você quiser, no preto ou no rose gold, que está muito alta. E as alças, gente, aqui olha, eu costumo comprar essas alças com 1 metro. Porém, você pode usar um cinto que você tem em casa ou até mesmo aquelas alças de bolsa que sempre vem uma a mais quando você compra uma bolsa. E se você costuma guardar, então agora você pode estar utilizando. A forma de fixação, podemos ter diversas formas. Como eu vou fixar na madeira, eu vou estar utilizando a parafusadeira ou, com o parafuso, ou eu posso também estar utilizando as tachinhas com o martelo, preguinhos, com o martelo. Eu costumo trabalhar com a parafusadeira. Se você for fazendo uma assadeira, como eu vou mostrar aqui, você pode fazer um furinho com a furadeira na assadeira e colocar um parafuso com a porquinha. Dá super certo. E também, na hora de colar o espelho, você pode estar utilizando a cola instantânea, a mais conhecida é o Super Bonder, ou a fita dupla face, que dá super certo também. Vocês viram como é fácil, como foi fácil. Espelho colado, alça colocada, agora é só fixar na parede. Se você tiver um ganchinho na sua casa, ou até mesmo um puxador, você pode fixar na sua parede. Ou um ganchinho como este. Esse, gente, nada mais é que um cabo de vassoura, tá? Muitos me perguntam qual é o segredo da felicidade e a resposta está na Clínica Lafinese. Somos referência nacional em emagrecimento, em combate à celulite e gordura localizada. Conheça os nossos planos, o Modelice e o Afine-se.
Começa agora uma nova fase na sua vida. Muito obrigada. Modele-se você também. Tenho certeza que a sua felicidade você encontrará lá. Atenção, usuários das casas lotéricas de Pedreira. De acordo com o Decreto 10.282/2020 do Governo Federal, as lotéricas são consideradas serviços essenciais à população brasileira. Desta forma, em contato com o apoio do Sr. Prefeito Municipal Hamilton Bernardes Júnior, que de acordo com o artigo 10, as atividades das unidades lotéricas, UL, são considerados essenciais e não serão suspensas durante a quarentena imposta no município de Pedreira, pelo Decreto 2.840 de 20 de março de 2020 e pelo Decreto 2.842 de 23 de março de 2020. Informamos que na próxima segunda-feira, dia 30 de março, estaremos retornando com o atendimento à população de Pedreira. Nesse momento de crise, nessa pandemia do coronavírus, não podíamos deixar de dar a nossa contribuição e atendermos a todos os que precisam dos serviços das lotéricas. Juntas, as lotéricas Camelo da Sorte, Flor da Porcelana e Tradição reafirmam o seu compromisso de prestar esse atendimento tão importante neste momento. Para garantir a segurança de todos, pedimos que respeitem a distância entre as pessoas dentro e fora das lotéricas. Teremos marcações e faremos um controle consciente da entrada de clientes dentro do estabelecimento. Tudo para manter a qualidade no atendimento e, acima de tudo, assegurar que todos tenham mais segurança. Nossa missão permanece a mesma: prestar um serviço de qualidade e seguro a todos os nossos clientes. Com muita fé em Deus e muito trabalho, conseguiremos atravessar essa crise. Lotéricas de Pedreira. Gente, tô aqui falando uma consulta maravilhosa. Falar nisso, vamos falar, Angélica? A Angélica cedeu pra gente uma consulta. Eu tenho certeza que você vai na primeira. E se você for assim que nem eu, você vai voltar mais umas 50. Lá no consultório dela, ela vai estar, nós vamos estar sorteando, ela vai estar atendendo, tá bom? Espero que vocês gostem. Eu gosto muito. E eu falo que todo mundo, o dia que todo mundo... né, Angélica? A gente vai falar sobre uma coisa que nós estávamos falando, mas é uma coisa bem verdade. Todo mundo tem preconceito. Eu acho que quem faz terapia ou é porque tem depressão, ou é porque é louco. E não é, gente. Todo mundo precisa de terapia. Todo mundo. Se a gente pudesse... mas é caro. Não é caro. Tudo que te faz bem, te faz crescer e te faz melhor... não tem preço. O que paga a tua paz, não é verdade, Angélica? Não tem preço. É o dinheiro mais bem gasto. E uma coisa também que nós estávamos falando antes, Angélica, se me permite, é que homem tem muito preconceito. A gente sempre tem o costume de falar, homem que é homem não chora. Não, homem chora. Homem precisa de terapia. Sim, e fica por isso, triste. Precisa falar, fica triste. Por quê? Porque daí chega num ponto e também não é obrigado a carregar tudo nas costas, né? Porque nós não somos obrigados, né, Angélica? Ninguém, inclusive, né? nem controlar tudo, né, Angélica? Isso. Porque o controle é difícil, né? Sim, a respeito de controle, né? É muito interessante esse assunto, porque a gente o ser humano tenta controlar absurdamente tudo, né? De que maneira a gente tem que controlar? Nossa, eu não posso esquecer sei lá o quê, porque eu não posso, né? O filho que vai na escola, o marido que tem, eu mesma que tenho isso, que tenho aquilo, que tenho sei lá quantas coisas para fazer no dia. Isso gera uma ansiedade, porque você quer controlar coisas que não estão ao seu alcance e não faz parte da sua vida. Você quer controlar até o vizinho, né? A vida do vizinho, é a maneira de falar, né? De que a gente quer controlar tudo, coisa que não tem nem a ver com a gente. Por exemplo, quando vai acabar o coronavírus? Tomara que acabe logo. Tomara mesmo que acabe logo. Tomara que tudo passe muito rápido. Mas quem tem a tentativa de controlar a própria vida, controlar a vida dos outros, sofre demais. Demais da conta. Por quê? Porque você tenta mostrar para outra pessoa que fazer do seu jeito é que é o certo. Nem sempre, né? Porque para a pessoa fazer do jeito dela é o certo. E o que a gente também precisa aprender? Respeitar. Repara que as pessoas fazem confusão a respeito disso. A partir do momento que eu estou pegando a vida do outro para mim, eu estou cuidando dela. Não, eu estou cuidando da vida dela, das decisões dela. E no momento em que eu precisar soltar essa pessoa, para ela viver, né, a vida dela e as escolhas dela, a pessoa se perde.
E aí? E às vezes a gente também acaba querendo fazer aquilo que é para ele fazer e prejudicando, Exatamente, né, principalmente as mães com os filhos, né? Mãe querer controlar a vida de filho é terrível. Então daqui que eu amarro o seu sapatinho. Então o que eu quero mostrar é o quanto a cabeça da gente está ocupada com tanta coisa que não tem nem tanto valor assim, sei lá, em amarrar um sapato. Vamos, filho, vai que você consegue, se tiver na idade, né? Vai conseguir. Então a gente não deixa as pessoas tomarem atitudes que elas querem, porque elas vão perceber se para elas aquilo é bom ou não é. É assim que a gente vai se reconhecendo. Então muita gente tem que puxar o freio de mão em relação a isso. E lá, não, deixa que eu arrumo o quarto do filho. Mas o filho tem quanto? 13, 12, 13 anos, já é capaz de arrumar o quarto. Deixa o filho arrumar o quarto. Mãe, deixa o filho arrumar o quarto. Sim, deixa o filho decidir, acompanha a decisão dele. Ah, porque eu quero fazer tal coisa. Olha, dentro da sua idade, dentro daquilo que você conhece, daquilo que eu sei que você é capaz, sim, faça. Não, aí eu vou junto. Deixa que eu vou junto para ver se está bom mesmo, se tudo vai dar certo. Não, deixa ele ir. Prepare ele para aquilo, não importa a idade que tenha, e deixe que ele vá. Ou seja, a gente tem que criar pessoas, né? Cabe à mãe a criar pessoas. Por isso que ao longo da vida a gente vai ficando tão ansioso. Porque quem vai cuidar de mim? Quem vai dizer para mim? Isso volta na ansiedade da expectativa, Sim, né, Angélica? Quem vai dizer para mim o que é certo? Quem vai dizer para mim qual o caminho que eu tenho que seguir? Se eu decido A ou B, então eu nunca sei o que decidir. Sabe, a partir do momento que você for lá e fizer alguma coisa dentro da sua idade, que você perceber e souber, porque a gente sabe que aquilo não é para mim, não faz. Exatamente. Não faz. Permita que seu filho vá lá e perceba, olha, tá vendo? Não era para você fazer. Você ainda não tem idade para isso. Lógico que eu não estou colocando aquelas coisas que realmente não cabe à idade, que gera um perigo. Sim. Não é disso que eu estou deixando o filho à vontade. Mas eu estou dizendo, já tem idade, já é capaz, por que não? Deixa ele fazer. Isso é que faz a criança, o adolescente, ser saudável e se tornar um adulto saudável, para não ser ansioso, para poder aprender a escolher. É assim que a gente prepara uma criança para a vida adulta. E a gente cria pessoas mais autossuficientes, né, Angélica? Sim. Porque senão é que nem você e falou. Que escolhem melhor. É. Elas escolhem melhor. E também tem muito aquela coisa, né? Ah, eu quero que o meu filho seja médico. Eu quero... Não, seu filho vai ser o que ele quiser, não é verdade? Exatamente. A gente tem que saber, eu falo isso, a gente tem que saber superar como que é? As nossas expectativas. É verdade. Pais têm muitas expectativas em relação aos filhos. Ah, eu gostaria que a minha filha fosse assim, que meu filho fosse assado. Gente, e se ele não é? O que você vai fazer? Aceitar que ele não é, mas prepará-lo para que seja. Ah, meu filho é envergonhado. Vamos preparar para que ele seja menos tímido, porque a vida está aí oferecendo tantas oportunidades, mas se eu incentivar, se eu disser não é mesmo, é difícil. Nossa, né, acho que você não deve ir. Que força eu estou dando, que coragem eu estou dando, mostrando para o meu filho e dizendo para ele, eu confio em você, vai que você é capaz. Eu sei que dá para você fazer. É tão interessante quando a gente diz isso para os filhos e que muitos de nós, né, não recebemos isso. Pela cultura da época, pelo tipo de pais que nós tivemos, pelo momento da sociedade em que nós vivemos. Então a gente não teve. A partir do momento que eu tenho essa consciência que eu posso dar, por que não? Né? Que eu posso fazer, qual o motivo do não? Que eu posso entregar para o meu filho, eu vou tornar meu filho uma pessoa mais forte, mais segura, muito menos conflitante com ele mesmo, com as escolhas que ele tem que fazer. Menos exigente. Muito menos, porque hoje nós damos tudo para os nossos filhos, né? E está errado. Os nãos também fazem parte da vida deles e da adequação, da educação que nós damos para eles. Tem coisa que a gente não pode como adulto. Entendeu? Essa questão toda está dentro da ansiedade,
essa questão toda está dentro da autoconfiança, essa questão toda está dentro até de desenvolver um pânico. Se você deixa o seu filho, desde pequeno, saber escolher, olha, posso até avisar, isso não vai dar certo, por N motivos, e deixar ele experimentar, deixa ele ver que não vai dar, ele mesmo, não deu, né? Mas ele viu com os olhos dele, ele teve a experiência de passar pelo não. Isso é engrandecedor para qualquer ser humano. Uma coisa que eu acho que daria um programa que eu vejo, que nem eu tenho 33 anos, né? É uma diferença do meu irmão de 10 anos. Mas eu vejo assim, na época dos meus pais, as pessoas se casavam cedo porque um homem com 18 anos era homem de assumir família, Sim. de ter responsabilidades, né, Angélica? Eu acho que hoje, como você falou, nesse intuito dos pais, e a gente erra tentando acertar, querer fazer muito, a gente não está criando mais essa geração forte, né? Não. Você vê uma geração muito inteligente, em tecnologia, em tudo, em conteúdo, mas você não vê uma geração forte de vivência. Emocionalmente. Não, eles não têm o emocional forte. E eu acho que é isso, o que você falou, essa vontade de querer fazer o que nós não tivemos, ou os nossos pais, a gente acabou sendo um pouco falho nisso, né, Angélica? Isso, porque aí permite tudo. Né? E aí a própria criança fica perdida na permissão. Não sabe escolher, porque criança não sabe escolher. Não, né? E muitas vezes nós, como pais, temos que escolher por eles. Olha, isso não pode. Então, repara que é uma questão mesmo de maturidade emocional que você vai criando para o seu filho conforme ele vai crescendo e percebendo e experimentando momentos. Hoje nós temos uma juventude muito ansiosa, extremamente insegura nas decisões, nas escolhas. Por quê? Porque essa necessidade dos pais de protegerem, de darem o melhor, eu não tive, eu vou dar o melhor, muitas vezes é erro, é falha. Ele tem que experimentar e ver que não dá certo. Ele tem que dizer para ele mesmo, não, eu não vou ganhar isso, ou não terei aquilo, não vou morrer por causa disso, né? Ficar sem alguma coisa que eu tanto desejo não me impede de ser feliz. Pelo contrário, me faz e me estimula a buscar coisas que eu tanto quero na vida para eu conseguir. E as crianças ou os adolescentes que têm tudo são extremamente ansiosos em função de acharem que não conseguem. Então vamos deixar mais na mão deles, sabe? Vamos permitir que eles cresçam na medida em que eles estão, sim, aptos para enfrentar aquilo. Só que o grande problema dos pais é achar que o filho nunca está apto, né? Não tem idade ainda é muito novo. Não, mas ainda é muito imaturo emocionalmente, mas o que vai trazer a maturidade é a experiência. Ainda mais quando tem alguns pais cabeça dura que acham que os filhos não têm razão no que falam, acham que ainda é daquele jeito, né? Eu sofro, gente, sou filha mais velha, tá? Angélica, tem uma telespectadora aqui muito especial, viu? A Marina Camilotti, um beijo, viu, Mar? Marina. Que ela está amando o programa, tá mandando um super beijo para Obrigada. você, viu, Angélica? Que ela adora você e você mudou a vida dela. Ela queria saber, na opinião da Angélica, se devemos, sem pânico, explicar para as crianças tudo o que está acontecendo em relação o que levou à suspensão das aulas, para elas poderem entender, né? E se sim, como é uma forma que nós poderíamos fazer isso sem gerar um pânico, né, maior nas crianças? Ok. Oi, Marina, que bom. Tô com saudades também, quanto tempo, né? E obrigada de você estar trazendo uma pergunta, uma questão bem interessante. Sim, a gente deve explicar sempre a verdade para as crianças. Não com esse pânico todo, com esse desespero todo, né? Porque isso faz parte do nosso emocional. O como a gente passa para a criança é a nossa parte emocional. Então, ai filho, olha, então não vai dar porque é o coronavírus e é uma pandemia que está acontecendo. A criança, né, está vendo a mãe passar daquela forma, imagine como a criança fica, em pânico. Então, se você disser, né, sim, é uma doença, todos nós temos que nos precaver e dar todas as orientações necessárias e explicar o porquê que a escola não está errada, mas que ele tem que estudar, porque eu vejo que algumas escolas
estão mandando tarefa para as crianças e que ela tem que cumprir com aquela tarefa, que é um objetivo de vida dela. Se nós explicarmos com transparência a respeito de tudo na vida, né? Tudo que a criança questiona, se a gente explicar com calma, com tranquilidade, com verdade, sem fantasiar os nossos medos, as crianças ficam tão seguras e elas não partem para essa ansiedade, para esse nível de falta de autoconfiança que a gente acaba tendo, né, por acreditar em tantas coisas. Ela vai acreditar na verdade, ela vai aprender e a gente vai mostrar isso para eles. Olha, mas veja a questão da verdade. Ai, mãe, eu ouvi sei lá o que. Espera. Então vamos avaliar o quanto isso é real e o quanto isso está gerando medo nas pessoas. Se gera medo, é porque não é bom. Então vamos avaliar e ver o que a gente pode fazer com essa informação que você está recebendo. Então sim, sempre informações verdadeiras a respeito de sexo, a respeito do crescimento do corpo, a respeito de pandemia, de doença, de drogas, de qualquer assunto que a criança vier perguntar. Gente, não fuja. Os pais, não, deixa pro pai falar, né? Ó, você fala com ele, porque ele tá querendo saber. Mãe, você fala com ele, porque, ó, tá querendo saber de sexo. Um tenta passar pro outro. Gente, é tão simples falar a verdade. É tão tranquilo. Você pode falar sem enfatizar muito as coisas, de uma forma clara, tranquila, né? Sim, mesmo porque, seja criança ou adolescente, ele vai perguntar até o nível de curiosidade dele. E aí você quer falar, por exemplo, olha, a droga, sei lá o que é, né? E a criança não quer saber aquilo, ou o adolescente não quer saber, mesmo porque ele nem está maduro para isso. E aí o pai quer dar um monte de informação. Não, ela só quer saber o que acontece se usar droga, por exemplo, né? O sexo, por que menina é diferente de menino? Olha, é porque é assim. Então, tudo que a gente tratar com naturalidade, com verdade, transparência, a criança vai mostrando pra gente até onde ela quer saber. Às vezes a criança só quer se pergunta, né? Terrível. Olha, Angélica, acho que nós vamos ter que marcar uma outra entrevista. Já estou deixando aqui o espaço aberto. Queria mandar um beijo para a Cris Marcon lá que está nos assistindo. Pessoal, eu estou muito feliz. E tem só mais uma perguntinha, Ricardo. Eu tenho mais um vídeo para soltar, depois tem o último apoio cultural e depois... aqui nos nossos estúdios, Angélica, tá o vice-prefeito Fábio Polidoro. Ele vai estar dando uma palavrinha, porque na última sexta-feira saiu um decreto a respeito dos comércios. Isso está gerando uma certa dúvida, inclusive uma ansiedade, né? Como que vai ficar, o que abre, o que não abre. Então ele vai falar de uma forma clara aqui para vocês aí de casa, tá bom? Lembrando que também todas as informações, que eu acho que nessa hora é muito importante a gente saber de informações concretas, saber as fontes. Tem no site da prefeitura, tem no Instagram da prefeitura. Então não vamos ficar acreditando em coisas erradas, vamos na onde é certo. Ele vai estar aqui falando pra gente um pouquinho como que vai ficar a situação do comércio, tá bom? Para o pessoal entender o que é decreto, o que é estadual, o que é do município, porque também tem coisas que é mais pra gente. A Dona Aparecida do Jardim do Triunfo, ela tem 8 irmãs e 5 irmãos. Os irmãos são todos mais velhos que ela, que tem 64 anos. A Dona Aparecida quer saber se ela tem que estar preocupada com os irmãos mais velhos. Dona Aparecida, um beijo para a senhora. Viu a preocupação da irmã mais velha, né? Da irmã mais nova. De cuidar dos filhos, de cuidar dos irmãos, né? É assim, não. Desde que todos, né, que você já viu, que todos estão fazendo aquilo que está ao alcance deles. Se todos estão fazendo o que está ao alcance deles, por que você tem que se preocupar? Né? Preocupar-se, a palavra já diz, pré-ocupar-se. Você está se ocupando sua mente antecipadamente com uma questão que às vezes você até sabe que já está acontecendo. Eles estão se cuidando dentro das necessidades deles, dentro da visão deles, dentro daquilo que eles podem fazer. Porque repara que às vezes a gente tem, que aí que vem o controle, a gente tem a necessidade de estar lá. Então, não faça isso, não faça aquilo, faça isso. Não, a pessoa tem consciência, é um ser humano adulto. Ah, mas então, Angélica, ele não vai fazer direito. Mas mesmo se você estiver lá, ele não vai fazer direito. Cabe a ele, então, né? O que adianta você se preocupar com uma atitude que quem tem que ter é o adulto.
Então, confia e deixa. Porque é isso mesmo, a tentativa de controle só vai te gerar ansiedade, insegurança, medo. Para quê, né? Se você nem consegue estar lá perto. Muito bem, olha lá, dona Maria. A Letícia Carlotti, minha irmã, está te mandando um beijo, tá bom? Beijo. Queria mandar um beijo para o nosso amigo Lele Lossi, que nos mandou aqui um abraço, que gostou do programa. Então, Angélica, eu vou para... Muito obrigada, a gente depois já vai voltar com o nosso sorteio, mas já estou deixando o espaço aberto, porque eu vi aí que o pessoal gostou bastante. Então, nós vamos sortear 4 cotas de bolões, tá bom? Gentileza da lotérica Camelo da Sorte e Tradição e uma consulta com a doutora Angélica. Nós vamos para um vídeo com uma dica também muito legal, que é uma terapia complementar, que é a microfisioterapia, da nossa amiga e parceira da Daniela Gonçalves, lá da cidade de Jaguariúna também, que ela está sempre conosco. E nesse momento aí, se você sentir e quiser recorrer a alguma outra terapia aí, também já fica aberto o espaço. E depois a gente já vai voltar com o nosso vice-prefeito, Fábio Polidoro. Até daqui a pouquinho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar um pouquinho para vocês o que é a microfisioterapia. Essa técnica ela surgiu aproximadamente há 35 anos atrás na França, onde ela vem para o Brasil em torno de 15 anos, tá? Como que a gente faz? Determinadas situações que nós vivenciamos, às vezes dentro da própria barriga da mãe, nos deixam marcas, processos da nossa infância, da nossa adolescência e do nosso processo de vida atual. Isso às vezes vai diminuindo um pouco a vontade de viver, vamos tendo cansaço, vamos se sentindo mais fadigado, tristes, vamos tendo insônias, alguns tipos de alergia, tudo de fundo emocional. Nem tudo fica só no externo, muitas coisas são abaladas internamente. E com isso, essa técnica, através de alguns pontos específicos no corpo, a gente vai trabalhando cicatrizes que foi deixada por esses processos que nós vivenciamos. Com essa técnica eu consigo identificar e reinformar para o seu corpo. Aí, através disso, o próprio corpo ele vai buscar um processo de autocura. Então, provavelmente já em uma primeira sessão você consegue já uma melhora muito grande do quadro que você apresenta. São no máximo 4 sessões e existe um espaço entre elas. Nesses espaços, você já com certeza vai cada vez se sentir melhor. E o processo de cura, ele existe. Fábio, obrigada mais uma vez pela sua atenção, viu? Obrigado, você ter vindo aqui. E como nós estamos falando nesse programa de hoje, momento de ansiedade e tudo, né, Angélica, como a gente ressaltou, todo mundo está inseguro em relação a como vai ficar nosso comércio. Ainda mais Pedreira, que é uma cidade turística e depende muito do comércio, né, Fábio? Sim. Pode falar pra gente aí o que foi determinado no nosso último decreto aí que saiu na sexta-feira, né? Sim. E como que vai ficar a situação do comércio atualmente? Primeiramente, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar no seu programa, para que possamos levar informações de utilidade pública para todo cidadão pedreirense. Nesse momento difícil, né, que nós estamos passando de combate e enfrentamento do coronavírus e do Covid-19. Parabenizar a doutora Angélica também pelo excelente programa, viu, doutora? Obrigada. E nós gostaríamos de passar para todo cidadão pedreirense algumas novidades sobre a abertura ou não do nosso comércio, dos nossos empreendedores, principalmente, né, os prestadores de serviços e atividade comercial. Então, só resumindo como nós estamos hoje. Nós estamos acompanhando diariamente a evolução de casos de suspeitas, casos confirmados, ainda não foi confirmado nenhum. Por que não foi confirmado nenhum? É preciso deixar bem claro, tá? Todos os casos suspeitos foram colhidos suave, que a gente chama, né? Que é o material de cada paciente, e foi enviado para o Instituto Adolfo Lutz. Devido à grande demanda por análises, o prazo inicial era de 5 a 7 dias úteis. Mas hoje nós acompanhamos, temos aí notícias do governo do Estado de São Paulo e também nos sites aí do UOL e também da Globo, está levando mais de 20 dias para a confirmação dessas análises, entendeu? Então, nós, a partir de semana que vem, está previsto chegar testes rápidos do nosso município, para que possamos aí fazer com mais agilidade, com mais rapidez, todos esses exames para confirmar ou não a ocorrência do coronavírus na nossa cidade. Mas uma coisa é certeza, o vírus já está rondando Pedreira e nós já estamos trabalhando para adotar as medidas preventivas de combate a esse vírus. E principalmente, né, nós fomos o primeiro município do estado de São Paulo a iniciar a quarentena. Depois o nosso governador acabou acompanhando o nosso decreto e estendeu essa quarentena até 7 de abril.
A nossa quarentena está prevista para terminar 5 de abril, já na semana que vem. Mas nós estamos aí acompanhando todos os números e estamos vendo a viabilidade ou não de ir liberando, né, aberturas parciais dos comércios, dos prestadores de serviços. As indústrias estão liberadas para trabalhar, não houve nenhuma restrição. Os comércios, né, de produtos essenciais, como supermercados, mini-mercados, padarias, produtos alimentícios em geral, eles podem trabalhar de forma restrita, certo? Nós estamos aí restringindo a entrada de clientes nas lojas desses estabelecimentos. Loja de material de construção nós autorizamos no último sábado, né? Nós consideramos também como produtos essenciais, mas também com limitação de atendimento. Então nós estamos aí trabalhando, analisando item a item, atividade por atividade, né? E sempre buscando, né, a evitar aglomeração e buscando esse isolamento social, buscando um atendimento individual, exclusivo para os prestadores de serviço, principalmente, né, houve bastante demanda dos cabeleireiros e dos salões de beleza. Então nós buscamos aí adotar algumas medidas preventivas, distanciamento no atendimento, tá? Para que nós possamos aí pelo menos ter o mínimo de atividade econômica no nosso município. Mas já estamos trabalhando para reanalisar todas essas medidas que podem ser alteradas a qualquer momento, tá? Nós estamos analisando, estamos estudando diariamente, hora a hora, minuto a minuto, todas as nossas decisões. Então nós gostaríamos de contar com a colaboração de todos os cidadãos pedreirenses para que possamos aí enfrentar essa batalha contra o coronavírus, essa batalha contra o Covid-19. E, mais uma coisa, se propaga muita fake news, muitas notícias falsas, muitas notícias que em busca de levar o pânico, né, à nossa população pedreirense. Então nós pedimos a todos que sempre acompanhem as notícias através de canais oficiais. O que a gente está demorando um pouquinho para confirmar ou não para vocês é o resultado da análise, se foi positivo ou negativo, os oito casos suspeitos que nós tivemos no nosso município. Mas isso não é devido não é problema interno aqui da prefeitura, foi devido ao cúmulo, né, de exames no Instituto Adolfo Lutz, lá em São Paulo. Foi centralizado tudo Foi lá, centralizado tudo lá. A partir de semana que vem, né, com a chegada dos testes rápidos, nós teremos mais eficiência e mais rapidez na análise desses exames. Então nós pedimos aí a compreensão e colaboração de todos os pedreirenses. Nós estamos trabalhando, primeiro, para salvar vidas, primeiro focando a saúde. E concomitante, nós já estamos adotando várias medidas, com vários planejamentos, vários estudos, para retomar a atividade econômica no nosso município. Pessoal, muito obrigada por vocês abrirem a sua casa para a gente entrar todas as terças-feiras. Lembrando que esse programa vai ao ar também no sábado, dia 4 de abril. É um dia muito especial, porque a SRTV completa 24 anos, gente. Isso daqui, além de ser essa TV que eu amo de paixão, isso aqui é uma família. E eu só tenho a agradecer muito pelo pessoal da SRTV ter me acolhido e ter me aguentado já faz um tempinho aí. Espero que vocês me aguentem muito, viu? Muito sucesso aí para a família Lazzarini e que Deus prospere sempre. Um beijo, até a semana que vem, se Deus quiser, com mais um Hora da Vez.